Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Conversa Legal. Conversa Legal, como sempre, trazendo informação para o mercado. E hoje, depois dessa pandemia terrível aí que a gente passou, estamos voltando presencialmente aqui com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu trago hoje Thiago Massicano, aqui da Massicano Advogados, para falar do tema Advocacia Moderna. Thiago, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Eu queria que você se apresentasse aí para o nosso internauta. Meu nome é Thiago Massicano, eu sou advogado especializado em Direito Empresarial pós-graduado pelo Mackenzie e pela FGV. Fiz, meu último curso foi MBA em Direito dos Negócios na FGV. E trabalho no escritório de advocacia hoje, composto por 16 advogados. É um escritório localizado na Zona Leste, em que a gente possui em torno de 250 clientes, que a gente presta serviços de assessoria jurídica mensal. Então, hoje o business do nosso negócio é a advocacia focada em pequeno e médio empresário, que a gente vê que é a necessidade essencial hoje do empresário de ter um suporte jurídico de qualidade. Uma vez que ele procura os grandes escritórios, o pequeno e médio empresário, ele não consegue ter acesso diretamente a esse tipo de serviço que é especializado na advocacia empresarial. E a gente viu a necessidade, principalmente na nossa região ali, que hoje a gente está há 16 anos localizado ali no Tatuapé, bem no coração do Tatuapé, na Praça Silvio Romero. A gente viu a necessidade da Zona Leste de ter um escritório jurídico boutique de qualidade focado na advocacia empresarial. Então, o serviço ele teve uma expansão muito grande, porque hoje o que gira o mercado hoje empresarial é o pequeno e médio empresário. E na nossa região não é diferente. Então, hoje a gente vem tendo bastante sucesso nesse segmento e a gente está expandindo cada vez mais. Perfeito. O Thiago é modesto aqui, viu? Eu vou falar aqui. E ele foi eleito aqui, o presidente da OAB, Tatuapé. Nossa. Então, eu queria que você falasse bem brevemente aí sobre esse novo cargo e aproveitar e te dar os parabéns. Muito obrigado, Alexandre. Para mim é tudo muito novo, tanto é que nem na minha apresentação eu consigo falar sobre a presidência. Mas eu assumi a presidência agora em janeiro de 2022, foi um mês antes da eleição, praticamente em outubro, mais ou menos, de 2021, a eleição era 25 de novembro, recebi uma proposta para eu me candidatar para a presidência e até então eu não tinha nenhuma pretensão e nenhuma ideia de poder um dia ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil ali na minha subseção, que é Tatuapé. Hoje são mais ou menos, a gente está em 4.900 advogados, é uma subseção que está em uma ascensão muito grande. Para você ter uma ideia, na época do Leopoldo, que eu acho que foi o presidente Sim. que você conheceu, ele tinha mais ou menos uns 1.300 advogados, e a gente está falando de 7 anos atrás, praticamente Sim. 6 anos atrás. Então você imagina o crescimento que se deu hoje com 4.900 advogados. A ascensão da região da Zona Leste ela é muito grande. Eu acredito muito no Tatuapé. Tive várias oportunidades de mudar meu escritório para a região da Zona Sul. Mas eu acredito muito no potencial que a gente tem ali na nossa região. Eu sou morador do bairro e quando eu recebi a proposta, recebi de uma forma até então, para mim, muito novo, mas eu tinha uma ideia de devolver para a advocacia aquilo tudo que ela me proporcionou ao longo da minha vida. Venho de uma formação de pais que não são advogados, então no meu começo de carreira eu sofri muito. Até menciono sempre que era do lado do dentista, nas cadeiras da cozinha da minha mãe, que eu atendia meus clientes, e eu vi uma dificuldade muito grande. E se eu estou ainda na advocacia, eu tenho certeza que é alguma coisa divina que me predestinou para isso, porque hoje o jovem advogado sofre muito. E quando eu recebi essa proposta,
eu entendi que eu tinha que devolver à advocacia tudo aquilo que ela me proporcionou. Então, o meu propósito hoje na subseção OAB Tatuapé é trazer para a advocacia aquilo tudo que a ordem dos advogados tem o dever de dar a mão para o advogado. É isso que eu pretendo fazer. Então, hoje já estamos aí no 5º mês de gestão, já estamos em maio, né? E eu estou incansavelmente trabalhando em prol da advocacia. E vão ser 3 anos trabalhando para deixar um legado e uma história. Que legal, parabéns, é isso aí. É importante que as OABs entendam, principalmente o papel do advogado moderno, né? Que é um dos temas que a gente vai explorar aqui, né? O advogado que está começando, o advogado moderno, ajudar a advocacia como um todo, né? Já aproveitando aqui o gancho do que você falou, a gente sabe que a advocacia está evoluindo constantemente. Na sua visão, quais são os principais pontos de evolução na advocacia hoje em dia? Então, hoje a advocacia ela se tornou uma advocacia muito mais dinâmica, né? A advocacia ela se tornou uma fonte de geração de novidades que até então não se tinha muito no nosso ramo jurídico. Então, vou pegar um exemplo, quando eu fazia estágio no Fórum Federal aqui na Paulista, eu estagiava dentro do gabinete da juíza e quando ela me pedia para pesquisar jurisprudência, eu subia na biblioteca e ficava folheando os lex, né, que é aqueles livros de jurisprudências vigentes, para procurar uma jurisprudência que se assemelhava com aquele entendimento e aquela tese jurídica da juíza. Hoje, nós temos inúmeras ferramentas, jurimetria, análise jurídica, Jus Brasil, são várias ferramentas jurídicas que hoje praticamente montam uma peça para o advogado. Ele só precisa ter a linha de raciocínio. Então, o advogado que ficou naquela estrutura, ele não consegue hoje advogar. Ele tem uma dificuldade muito grande, porque se torna muito dinâmico, se torna muito rápido as decisões judiciais, as publicações, os prazos. Então, hoje o advogado ele precisa ter essa agilidade e precisa ter a tecnologia ao lado dele. Então, os advogados com mais experiências, normalmente ele tem essa dificuldade de ter esse núcleo. Eu trabalhei no escritório também, que recortava a publicação da ASP, né? Sim. Colava naquele papelzinho e ia até o balcão do fórum, né? E ficava lá, tá na juntada, tá aguardando publicação. Hoje é tudo online. Hoje o próprio cliente liga para você e fala, doutor, saiu da mão do juiz, doutor, saiu alguma decisão. Então, o advogado ele precisa estar antenado, ele precisa estar rápido. Hoje saem decisões aos domingos, aos sábados. O juiz faz a decisão da casa dele. A audiência faz de qualquer lugar. Então, o advogado ele precisa entender esse novo mercado. Ele precisa atualizar, ele precisa se modernizar, ele precisa conhecer as estruturas e as ferramentas tecnológicas que podem dispor para ele uma melhor condição de trabalho. Perfeito. O que eu queria te perguntar? Qual que é o papel da advocacia, na sua visão, e como essa modernidade, como esse futuro chegando aí cada vez mais rápido impacta nesse papel? Eu vejo a advocacia como, hoje, dentro da presidência da OAB, inclusive, eu entendo que ela é fundamental para os interesses da sociedade. Eu diria até mais, ela é indispensável para a administração da justiça. Hoje o advogado ele exerce um papel fundamental na preservação dos direitos dos cidadãos. O cidadão, hoje, ele só tem o direito dele assegurado porque existe um advogado para dar um suporte para ele. Nenhum juiz consegue dar decisão se não entrar um advogado e fazer uma petição. Se o advogado não for lá, colocar o número da OAB dele e pedir algo, o juiz ele não tem, ele é inerte. Se eu não acionar a justiça, o juiz não decide nada sem ter o papel do advogado. Então, como o papel do juiz é fundamental, o papel do advogado se torna também. Só que ele se torna muito mais dinâmico nos dias de hoje. Então, o custo de uma demanda judicial ela é altíssima. Então, existem várias alternativas
cláusulas compromissórias, cláusulas de arbitragem. São cláusulas hoje que podem dar ferramentas e subsídios para o advogado resolver o litígio de forma mais célere e mais dinâmica. E o advogado precisa entender esse papel. Não é, antigamente o papel do advogado era processo, e hoje um contrato bem redigido se evita uma demanda judicial de anos. Então, o papel do advogado hoje ele é um tom mais conciliador, visando os interesses do cliente de uma forma mais rápida e dinâmica. Então, se você falar hoje para o cliente, olha, vai demorar 10 anos o processo, ele não se interessa. Mas se você falar assim, olha, eu consigo, numa possibilidade de acordo, 3 a 4 meses, a gente tentar resolver o litígio. Ele até entende perder um pouco para tentar resolver do que ele esperar todo aquele tempo, que antigamente se tornava comum. Entendi, perfeito. E dentro dessa modernidade hoje, né, desse futuro que a gente está comentando, como que as faculdades estão preparando o advogado para isso? É uma pergunta muito interessante, Alexandre. Hoje, na minha circunscrição lá do Tatuapé, são 9 universidades. Eu tenho 9 universidades que fazem parte da minha região, né? São 8.000 alunos, 8.500 alunos. Se formam 1.500 alunos por semestre, que antigamente na minha época era por ano, né? Então tinha um ano letivo, agora não, agora é semestre. Então até me perco 7º semestre, 8º semestre, porque a gente contava por ano, né? Uhum. Mas o que eu percebo é que existe muito mais profissionais disponíveis e pouca qualificação. Então, hoje, a questão acadêmica, ela não tem essa conjuntura de colocar o advogado preparado para o mercado. Então, existe uma faculdade de Direito que ela é engessada nas questões acadêmicas, que ela é firmada em propósitos específicos de estudo. Então, você vai estudar doutrina, você vai estudar jurisprudência, você vai estudar a formação de uma petição. Ele te prepara para o básico e deixa disponível esse profissional no mercado. E aí surge um vazio, surge ali um abismo entre a formação acadêmica e a exercício da profissão do advogado. Se a OAB não construir essa ponte e dar preparação para eles, o que vai acontecer? Ele desiste no meio do caminho. Então, é normal eu ver, e me entristece muito, eu lá no gabinete lá da presidência, e vem um advogado pedir a baixa da carteira. E eu pergunto, mas por que você está desistindo? Ah, doutor, eu vou prestar concurso público porque eu estou tentando e não consigo advogar. E eu pergunto, mas por quê? Porque eu não sei conquistar cliente, eu não sei como é que eu faço um contrato de honorários, como é que eu cobro. São coisas que a universidade não vai ensinar. E quem ensina? Tem que ser a OAB. Exato. É exatamente esse ponto que eu luto dentro da instituição. A gente tem um outro olhar sobre a advocacia e um outro olhar sobre todas as ferramentas disponíveis que hoje o acadêmico, quando se forma, ele não sabe que existe. E eu preciso dar essa mão para ele atravessar na ponte para chegar do outro lado. Exato. E essa talvez seja uma das frentes que você esteja batalhando aí na OAB também, né? Muito. Hoje na OAB, até as comissões que a gente foi instituídas, os advogados que estão lá, são advogados até que não têm muita vivência prática de ordem, como eu, porque quando eu entrei na ordem foi o seguinte, eu entrei lá na presidência, sentei na cadeira, falaram, tá aqui a sua cadeira, tá aqui o seu computador, muito prazer. Até falei pra Patrícia numa reunião da seccional, falei, Patrícia, me deram uma cadeira, falaram que é meu computador e pronto. Mas o que um presidente faz? Ninguém me falou. Uhum. Eu tô batendo cabeça para aprender. Eu tô aqui e eu confesso para você, eu não sei. Mas se você me ensinar, eu vou fazer do meu melhor. O que eu quero para o advogado é falar, eu não sei o que você tem a necessidade, mas me explica. Uhum. Porque eu vou colocar do que é melhor para vocês. Então, a gente tem várias discussões, advocacia empreendedora, tecnologia, ferramentas jurídicas disponíveis para os advogados.
uma palestra dinâmica, simulações de audiência. Hoje o advogado ele se forma, ele não sabe como faz uma audiência, Alexandre. Ele tem uma dificuldade. Aí você fala assim, mas a faculdade ensina? Não, não ensina, ela ensina a questão acadêmica. Aí o advogado não sabe nem o lado que senta da mesa. Que são questões que para nós, na vivência da advocacia, para mim é básico. Para mim é simples de entender. Como é que se porta numa audiência, quando se deve falar, quando se deve elevar os protestos, quais são os direitos, quais são as prerrogativas do advogado. Ele não sabe. Como é que ele, se ele não defende nem os interesses dele, como é que ele vai defender os interesses do cliente? Ele fica despreparado. E aí ele acaba desistindo. É para isso que existe esse projeto dentro da OAB Tatuapé. É um projeto que a gente é voltado ao aprimoramento da advocacia. E a gente diz não só o jovem, tá? A gente está falando do advogado com experiência. Eu tenho uma advogada que ela é formada em 1964 pela USP, doutora Irene, está lá na nossa subseção. Ela não sabe protocolar digitalmente com certificado digital. Ela tem dificuldade. Mas ela quer exercer a advocacia. Então, eu tenho a obrigação de dar esse suporte também para ela. Sim. Então, a gente não está falando só do novo, a gente está falando daquele que não conseguiu se adaptar ao mundo moderno também. Exato. E esse é um ponto importante. Perfeito. O Thiago estava comentando um pouquinho aqui antes da gente começar a entrevista, que ele já começou a implementar, a gente está falando de advocacia moderna hoje, mas ele já começou a implementar na OAB Tatuapé diversas mudanças, né? Fala um pouquinho dessa parte estrutural que você estava me comentando, que eu achei bem interessante. Então, o que acontece hoje? A OAB, ela é um sistema que ela, vamos se dizer assim, ela não evoluiu com o tempo, tá? Então eu tenho muita dificuldade, porque eu venho de um escritório de advocacia, que eu tenho ferramentas jurídicas, eu tenho marketing jurídico, eu tenho uma agência de publicidade que faz as matérias jurídicas para o escritório, a gente elabora artigo, a gente tem todas as ferramentas jurídicas de acordo com o Código de Ética disponíveis que a gente explora ao máximo. Site, nós temos aplicativo de celular. Então, assim, nós temos um sistema jurídico hoje já implantado 3, 4 anos atrás. Então, quando eu fui para o home office, o escritório não diminuiu em nada. A gente conseguiu manter a mesma estrutura, porque toda a ferramenta já era tudo informatizado, toda a comunicação já é feita via WhatsApp com chatbox. A gente tem uma ferramenta muito... Eu sempre fui muito inovador no ramo que eu sigo, porque eu vi que se eu parasse no tempo, eu ia ficar para trás. Então, o direito já era muito digital, era muito moderno já dentro da minha advocacia. Então, eu já trabalhava anos assim e sempre inovando. Quando eu entrei na OAB, eu quis assinar um ofício por certificado digital, as pessoas não sabiam o que era isso. Então, assim, essa é a OAB, que imprime prestação de contas e eu tenho que carimbar e vistar tudo e jogar dentro de um arquivo morto. Entendi. Que ninguém nunca mais vai olhar. E eu não consigo hoje ter um PDF OCR que eu consiga identificar, olha, combustível, eu vejo tudo que foi gasto de combustível daquele respectivo ano e assim por diante. Que são coisas que hoje no mundo moderno se tornam corriqueiras para quem se vive, mas para quem não está, ele não consegue se adaptar. Então, para mim foi muito difícil mesmo. Então, assim, no primeiro mês, até eu me sintonizar, me deu muito trabalho. Tá acabando o tempo, né? Não? Então, onde você fez a pergunta a primeira coisa que a gente fez foi implantar um aplicativo de celular. Nós implantamos um aplicativo de celular. Nesse aplicativo de celular, lá tem notícias, matérias, palestras, tudo online para o advogado. Ele consegue se inscrever no formulário online através das palestras, que era uma dificuldade. Você tinha que ligar lá, fazer inscrição, preencher a mão, nome, telefone, confirmar. Hoje é tudo via formulário. Nós temos salas de coworking, a gente implantou, foi a primeira subseção aí a gente implantar nessa nova gestão, salas voltadas para o coworking. Então o advogado reserva de graça, que é um ponto muito importante. A maioria dos advogados hoje entregaram as salas, por uma questão financeira. Eu fui visitar no dia da campanha,
eu visitei um prédio e eu sabia que tinha mais de 30 advogados escritórios lá. Aí eu fui entregar para conversar com os advogados a minha proposta de campanha. A porteira falou, doutor, mas não tem mais ninguém aqui de advogado. E aquilo me despertou. O advogado não tem mais escritório físico. Ele atende às vezes virtualmente, ele faz audiência virtual, mas quando ele precisa atender presencialmente o advogado, ele precisa ter um lugar de dignidade. Um lugar compatível com a profissão dele. Ele não pode atender num café, numa padaria. Isso diminui o custo, os honorários dele. Vai ter uma barganha de preço sobre isso. Uhum. Então, eu criei as salas de coworking. Ele atende o cliente dele de graça. Porque não adianta cobrar, porque o objetivo da OAB é dar suporte. Sim. Não é ter rendimento sobre o advogado. Então, gratuitamente, ele vai lá. Atende o cliente dele com café, com banheiro, com ar-condicionado, com computador, impressora, tudo de graça. E aí ele consegue dar esse suporte para o cliente ter dignidade para a cobrança dos honorários. Só que para assistir palestra e para atender coworking, as mães advogadas, elas vinham com os filhos. Porque não tem com quem deixar o filho. Se ela não tem dinheiro, às vezes, para pagar um escritório, como é que ela vai deixar alguém para pagar o filho? Às vezes a mãe não pode ficar e tudo mais. Então eu via uma movimentação de crianças. E com isso nós tivemos a diretoria ali, né? A gente teve uma ideia de criar um espaço para a criança, que é o Espaço Kids, que foi a primeira subseção a criar. Então hoje, a mãe advogada, isso inclusive foi inaugurado no Dia das Mães, né? No mês das mães, ele consegue dar esse suporte para o advogado, para a mãe advogada ou pai advogado, mas mais voltado para a mãe, que é a que tem mais dificuldade, né? De levar o filho fica dentro de um espaço moderno, ali com vigilância, uma câmera, ele tem um QR Code, então a mãe consegue visualizar o filho da onde ela estiver. Ela é um espaço retirado ali, que não tem acesso, então é um ambiente seguro. Então, na palestra, a gente comprou uma pipoqueira, a mãe vai assistir a palestra, deixa o filho assistindo um filme com cine pipoca, ali no espaço infantil, e a mãe não tem aquela preocupação de ter que sair cedo, sair antes, ou não vir na palestra porque tem que cuidar do filho. Esse é o objetivo principal. E a gente cada vez mais evoluindo e conhecendo a necessidade do advogado, Alexandre. A gente precisa entender a necessidade. Não é o que eu acho, é o que a advocacia precisa. A partir do momento que o gestor entende isso, ele consegue assimilar melhor o cotidiano da advocacia no seu bairro, na sua região. Você acha que essa pandemia, a gente sabe que a pandemia, né, desgraçou diversos escritórios, mas você acha que essa pandemia foi esse passo decisivo para as pessoas se modernizarem ou morrerem? Olha, eu diria que a pandemia, a gente estudava a história como a Era da Pedra, né? Aí depois tem a contemporânea. Eu acho que a história vai modificar sobre depois a era pós-pandemia. Porque na advocacia isso foi sentido muito forte. A gente tem hoje, existia uma restrição do judiciário com relação à audiência virtual. Na advocacia também, que dependendo da situação, ela merece uma atenção especial, por exemplo, como custódia, que é uma audiência que envolve a questão da liberdade das pessoas. Então, a online, às vezes, pode dificultar o direito de defesa do cidadão. Então, deve-se analisar com calma audiências específicas, mas, por exemplo, uma audiência de conciliação. Eu tinha uma audiência de conciliação em Tocantins. Então, você ia até lá, pegava um voo, tinha um custo enorme, chegava lá, doutor, tem acordo? Não, não tem, então tá bom, muito obrigado, tudo de bom, e você voltava. Não tinha necessidade. A pandemia, ela cortou esse cordão umbilical. Se foi por bem ou por mal, a gente só vai saber ao longo da história. Hoje, eu entendo que ela foi extremamente benéfica. Porque tirou da zona de conforto, o advogado, ele gosta de conforto. Ele gosta de ficar acomodado. A partir do momento que você tira o advogado da zona de conforto, ele tem que se movimentar, ele tem que se atualizar. Então, ocorreu
uma corrida generalizada para questões virtuais, para as questões de atualização de computadores, para as questões de certificado digital, para as questões de câmera, para as questões de jurimetria, para as questões de manutenção de processos online. Então hoje o advogado ele teve que se modernizar para ficar dentro do mercado de trabalho. Ele teve que se mexer, que até então era uma dificuldade da advocacia. Eu estou falando hoje no ramo da advocacia, né? Nos outros mercados a gente vê no mundo empresarial também uma mudança muito grande de cultura. Então, por exemplo, no atendimento dos clientes, o cliente queria vir ao escritório. Hoje o cliente ele me manda um link para conversar. E ele não se sente, não tem dificuldade nenhuma de conversar sobre aquele determinado assunto virtualmente. Que até então, quando minha agenda vivia lotada fisicamente, a gente não conseguia atender às vezes todos. E hoje, o deslocamento de Zona Sul para Zona Leste, a gente que está numa metrópole é uma coisa que é muito desgastante. A gente demora 1 hora para ir, 2 horas para voltar, são 3 horas do seu dia que você podia ter feito 3, 4 reuniões. E até uma audiência. Então você pega uma audiência, você se desloca, o tempo que você gasta, se você está ali no seu ambiente de trabalho, você já está fazendo uma petição, você já está fazendo uma réplica. Então hoje o mercado mudou muito. O advogado que não entrou na era digital, é questão de tempo de ele sair do mercado de trabalho se já não saiu. Exato. Tiago, infelizmente nosso tempo está acabando. Puxa, né? Que pena. Falei muito, né? Não, que isso. Muito que eu gosto muito sobre essa área, porque eu me identifico muito. Eu sou um advogado jovem, então assim, eu percebo nitidamente todas essas mudanças que vêm acontecendo, porque eu estou vivendo elas, entendeu? Perfeito. Então eu queria as suas despedidas e as suas dicas finais aí para o nosso internauta. Queria agradecer ao programa Conversa Legal, em especial ao Alexandre que convidou a gente para participar desse programa, e agradeço os nossos internautas, os nossos telespectadores, e espero ter contribuído com uma mudança de cultura, um entendimento melhor sobre a advocacia, e aqueles advogados que pretendam, ou acadêmicos que ainda pretendem entrar nesse ramo que, para mim, existe ainda muito, muito mercado, apesar de dizerem ao contrário, mas para mim o mercado da advocacia ela é interminável. Então, mas eu gostaria de deixar aí esse incentivo para os novos acadêmicos, as pessoas também que se desejam ingressar nesse ramo, e os que estão para melhorarem aí a sua atividade profissional com essas novas tecnologias que a gente veio falando aqui hoje. Legal. Tiago, obrigado pela sua participação, parabéns pela presidência aí da OAB. Tenho certeza que dentro desse seu trabalho que você está desenvolvendo, você vai ajudar muito advogado da sessão, tá? Então, parabéns, e vamos explorar mais ainda esse tema em próximos programas. Tá bom? Combinado, Alexandre. Muito obrigado. E parabéns para você também que acompanha o programa Conversa Legal, está se instruindo constantemente, né? A gente sempre está tentando trazer pessoas aqui que falem da modernidade, da advocacia, e estão ajudando o advogado a trabalhar cada vez melhor. Quando você tiver um tema interessante ou uma pessoa que você queira ver aqui no programa, é só enviar um e-mail para a gente que a gente vai buscar esse tema, essa pessoa para falar aqui, tá bom? Vou deixar um grande abraço para todos.